Shalom de Deus a todos, e vamos dar continuidade na nossa leitura do livro de Gênesis, e que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para compreender aquilo que Deus sempre quis nos ensinar. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. As vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes o seu sonho. Mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo-lhe: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após esta, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outra tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas.
E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho, um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como se as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo de uma mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E estas palavras foram boas aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e os pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José, Zefanate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, juntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On.
E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Desceis até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morremos. Então descem os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo-os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra? E eles disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espia. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. E enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E os pôs junto em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vosso irmão preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram.
Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o vimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vos dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na linha, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro. Ele está aqui no meu saco. Então lhes faleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a terra de vossas casas e parti. E trazei vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazê-lo. Dá-me em minhas mãos, e o tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minha cãs com minha tristeza à sepultura. Capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos o alimento. Mas, se não nos enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão?
E respondemos conforme a mesma palavra. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-mo-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, na minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não o puser perante a tua face, serei eu réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em suas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse eu. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu, se for desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele, e os homens tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro, dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao homem que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa e mata rezes e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando-nos à venda e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada homem estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto nosso dinheiro no nosso saco. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus do vosso Pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. E vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o homem aqueles homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava nas suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se,
porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada homem na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirá: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que dizes, meu senhor, tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: Que é isto que me fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi o copo achado, aquele será meu servo. Porém, vós sobe em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então
Tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu Senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós ao teu servo, meu pai, contamo-lhes as palavras de meu Senhor. Disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um assentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. José dá-se conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos os homens. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e sobe a meu pai e dize-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitará na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai
toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E apareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai vossos animais e parte, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres e para vosso pai vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu a cada um muda de vestes, mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 50 mudas de veste. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Muito bem, irmãos, pararemos por aqui e daremos continuidade no próximo capítulo. Agora faremos a oração do Pai Nosso, essa oração que Jesus Cristo nos deixou com muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois é teu o reino, o poder e a glória para tudo sempre, Jesus. Louvado seja Deus, Deus seja louvado para tudo sempre. Amém. E que Jesus Cristo continue sendo o seu caminho, a verdade e a vida para tudo sempre. Amém. E fiquem com Deus. Até breve. Shalom.